Então, como eu dizia, ser família, e esse mês da família, não diz respeito único e exclusivamente a sermos família biológica, mas a sermos família espiritual. E quando eu penso em família discipular, eu penso muito nesse ambiente de mesa. A gente está sentado, conversando. Eu me lembro de algumas conversas sérias com os meus pais à mesa. Tempo do almoço. Essa semana eu conversava com a Giovana, minha esposa, sobre isso e relembrava que talvez uma das principais conversas que eu tive com os meus pais foi à mesa, em alguma refeição. Até tinha pensado em trazer um bolo para eu ir comendo, mas aí vocês iam ficar sem, né? Para lembrar essa dinâmica da mesa, a refeição eu achei meio injusto, então decidi só ficar com a água mesmo. Mas quando eu penso nisso, eu penso nessa dinâmica de família espiritual, de relacionamento, de discipulado. E eu penso então à mesa, de estar assim, então eu estou aqui. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em João capítulo 15. João, capítulo 15. Esse é um capítulo que está talvez dentro dos capítulos que nós chamamos ali de o discurso final de Jesus, as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos. No capítulo 14 ele fortalece, fala, promete o Espírito Santo aos seus discípulos. No capítulo 15 que nós vamos estudar hoje, vai falar sobre essa dinâmica de pertencer, de permanecer em Cristo. No capítulo 16, fala mais uma vez sobre a obra do Espírito Santo. No capítulo 17, a oração sacerdotal. Então, Jesus está ali nos últimos momentos com os discípulos, trazendo algumas coisas muito importantes. Imagine que são as últimas palavras de alguém para pessoas que ele ama. Então, ele traria um certo peso sobre essas palavras, não é mesmo? Ele traria uma certa responsabilidade sobre essas palavras. E assim, então, nós estamos em João capítulo 15. A gente vai ler do versículo 9 ao versículo 17. Nós não leremos todos os versículos, vamos caminhar em parte por esses versículos. E quando eu penso, antes da gente ler, quando eu penso nessa dinâmica de família espiritual, todos nós somos chamados por Deus a relacionamentos profundos. Todos nós somos chamados por Deus a relacionamentos significativos. Todos somos chamados a pertencermos a uma família. Talvez você, assim como eu, chegou em Curitiba há pouco tempo e não tem uma família. Eu cheguei, não há pouco tempo, mas eu cheguei. Quando cheguei e não tinha uma família. Tinha os meus tios com quem eu morava, mas a minha família, sabe aquela família que você toma café da manhã todo dia, está justo todo dia? Não tinha essa família. Mas Deus me presenteou com uma família e bebê. E todos somos chamados a pertencermos a uma família. Porque faz parte da nossa natureza agora em Cristo Jesus. Todos somos chamados ao discipulado. Faz parte, lembra? Nós falamos isso em nossa igreja com muita frequência. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Quando Deus nos cria a sua imagem e semelhança, Deus distribui a nós, Deus atribui a nós alguns atributos que dizem respeito a quem Ele é. É o que nós chamamos de atributos comunicáveis de Deus. Deus transmite a nós, ao homem, alguns atributos. Por exemplo, sermos relacionais. Deus é um ser relacional. Por isso, um dos pilares da nossa igreja é ser uma igreja relacional. Por quê? Porque faz parte de quem nós somos, faz parte da nossa natureza agora em Cristo Jesus, vivermos relacionamento. É por isso que é tão importante quando a gente fala de família, quando a gente fala sobre estarmos à mesa com pessoas que amamos, falar sobre família espiritual, falar sobre família discipular, falar sobre discipulado, sobre relacionamento. E João, capítulo 15, então, a partir do versículo de número 9, eu gostaria que você acompanhasse, a Bíblia diz assim: como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Até aqui por enquanto. A primeira característica de uma família discipular, a primeira característica de alguém que vive relacionamento em uma comunidade espiritual, é permanecer em Cristo. O discipulado, a família discipular começa com a permanência em Cristo. E por quê? Porque é o que o texto está nos dizendo, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. A gente vai continuar o texto, mas primeiro eu preciso permanecer em quem Cristo é, para depois amar o meu irmão.
Então o discipulado começa com a permanência, que é relacional, e não um ritual, não uma maneira de fazer com estratégias dinâmicas, mas é permanecer em Cristo e no seu amor. E o discipulado começa com permanecer em Cristo, porque nós precisamos aprender com Cristo, que é o amor. O discipulado começa com permanecer em Cristo, porque nós precisamos conhecer a Cristo para amar o irmão. Nós precisamos conhecer a Cristo para obedecer a Cristo. O que Jesus está dizendo aqui, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Muitas vezes nós não conseguimos obedecer a Cristo porque não conhecemos a Cristo. Porque não conhecemos o valor que Cristo é. Eu estava pensando esses dias no meu filho Felipe, ele tem 3 anos, estava brincando aqui. Ele nem sempre quer obedecer todas as coisas, porque ele não sabe a importância daquilo, ele não conhece o valor daquilo. Então ele não quer andar de mão dada na rua. Por quê? Porque ele não sabe a importância que tem. Então, por não conhecer, por não saber, por não permanecer naquele entendimento, ele não quer obedecer. É por isso que muitas vezes eu e você não conseguimos permanecer em quem Cristo é, não conseguimos ser família discipular, não conseguimos obedecer ao Senhor e permanecer nesse amor, porque nós não conhecemos a Cristo como de fato Ele é. Nós não conhecemos a Cristo, então nós estamos sempre questionando a obediência. Nós estamos sempre questionando a direção do Senhor, os mandamentos do Senhor, e não questionando como quem quer entender, mas como uma criança que faz birra por não querer obedecer. Tem uma diferença, né? Tem uma diferença de questionar para conhecer, para entender e obedecer, e a diferença é entre questionar para fazer birra porque não quer obedecer. Então, para sermos família discipular, para vivermos um relacionamento discipulador, para caminharmos como uma família espiritual, primeira coisa, eu e você, precisamos permanecer em quem Cristo é. Quando nós estivermos à mesa com os nossos, para transbordar amor, antes disso, nós precisamos permanecer em quem Cristo é, conhecer ao Senhor. Por isso nós também somos uma igreja formacional, porque nós precisamos, para viver relacionamento, conhecer as Escrituras, conhecer os mandamentos do Senhor, nos deleitarmos naquilo que Ele já revelou a nós. Você já perguntou muitas vezes, já fez aquela oração, Deus, qual é a sua vontade? Já fez essa oração? Deus, qual é a sua vontade? Qual é a sua vontade? Muitas vezes Deus nem responde essa oração, porque ela já está aqui para nós. O que a gente precisava mesmo era ler mais a Bíblia. Muitas vezes Deus nem responde, porque Ele já está aí, querido, leia a Bíblia. Você vai encontrar. Será que eu perdoo aquela pessoa que me ofendeu? Deus nem vai responder essa oração. Será que eu tenho que amar aquela pessoa lá? Deus não vai responder, irmão. Já está aqui. Será que eu tenho que ter mais paciência com meu filho? Deus não vai responder, irmão. Está aqui já. Então, muitas vezes, nessa caminhada discipular, nós sofremos, nos frustramos, porque não conhecemos ao Senhor. Porque não permanecemos no Senhor. Por isso, a primeira perspectiva de uma família espiritual, de uma família discipular, é permanecer em quem Cristo é. E o texto continua, gostaria que você olhasse para a sua Bíblia, versículo de número 11. O texto diz assim: tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Essa palavra completa traz essa perspectiva de transbordar, cheio até transbordar, de satisfação, de contentamento. Então, ou seja, antes de caminhar para essa dinâmica do discipulado, eu preciso permanecer em Cristo para que eu esteja completamente satisfeito em quem Ele é, alegre, contente, pleno. Sabe por quê? Porque senão na hora de dar o passo do discipulado, eu vou querer me satisfazer no irmão e não em Cristo. E aí eu arrumei um problema. Porque não tem nada nessa terra que te satisfaça como Cristo. É por isso que permanecer em Cristo e para ser família discipular eu preciso gerar e ter essa alegria de Cristo em mim. É uma alegria completa, que gera
plenitude, que gera satisfação. Jonathan Edwards disse que a alegria do cristão está na presença de Deus e não na ausência da dor. Ou seja, é essa alegria até transbordar, é essa alegria de quem Cristo é em nós, de completude, de plenitude, de satisfação. Porque senão, quando nós chegarmos para caminharmos como família discipuladora, como família espiritual, se eu não estiver satisfeito em Cristo, eu vou querer me satisfazer no irmão. E aí o irmão não vai conseguir me satisfazer, e aí eu vou me frustrar. O texto continua, ele diz assim: então o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ser uma família discipular, espiritual, viver um relacionamento discipular é viver um amor que é sacrificial. Porque ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Mas veja, esse processo chega quando eu já permaneci em Cristo, quando eu estou satisfeito em Cristo, então eu posso dar a minha vida pelos meus amigos. Porque eu estou dando a minha vida, eu estou me doando, eu estou dando o meu tempo, dos meus recursos, não para que Ele me satisfaça, mas porque eu estou satisfeito em Cristo, eu posso me doar. É por isso que muitas vezes a gente não discipula ninguém. Ou nós estamos muitas vezes frustrados com algum tipo de liderança, com a igreja, porque no fundo, nós queríamos satisfazer o nosso ego e coração. Porque no fundo, nós não estamos satisfeitos com Cristo. Porque no fundo eu julgo que a obra de Cristo na cruz não é suficiente. Então eu preciso de alguém para acariciar o meu ego. Eu preciso de alguém para alimentar os meus desejos. Eu preciso de alguém. E aí a gente olha e vê em tantos lugares relacionamentos discipuladores doentios, de controle, de domínio. Relacionamentos espirituais onde eu quero impor sobre o outro a minha vontade e o outro acaba escutando porque ele acha que aquela é a voz de Deus. Mas por que isso acontece? Porque no fundo não estamos satisfeitos em quem Cristo é. E aí a gente não consegue então derramar esse amor sobre o outro. A gente não consegue então derramar. E o contrário também é verdade. À medida que nós permanecemos em Cristo, à medida que nós estamos satisfeitos em Cristo, nós vamos nos doar pelo outro. Nós acabamos de ver homens e mulheres que abriram suas casas para novos pequenos grupos. É um passo, é um movimento em obediência ao Senhor. Porque eu permaneço em Cristo, porque eu estou satisfeito, eu posso abrir a minha casa para um grupo, para que outras pessoas conheçam ao Senhor. Para um pequeno grupo acontecer ali, eu vou a um pequeno grupo, eu lidero um pequeno grupo, eu discipulo alguém para que essa pessoa também se satisfaça em quem Cristo é. Por isso que o discipulado não é sobre fazer com que as pessoas nos imitem, mas elas se tornem mais parecidas com Cristo. Quando Cristo chama um homem, Bonhoeffer tem um livro sobre discipulado muito precioso, e ele fala dessa dinâmica do discipulado que começa em Cristo. Ele diz que quando Cristo chama um homem, ele o chama para morrer. É por isso que o discipulado, esse relacionamento, sermos família, diz respeito a esse amor que é sacrificial, sobre dar a vida pelos amigos, que diz respeito à renúncia, à entrega. Mas não se engane, todas as vezes que nós não estamos satisfeitos em quem Cristo é, a gente vai querer se satisfazer no outro, no irmão. E aí a gente se frustra com o pastor, se frustra com a igreja, se frustra com o discipulador, porque a gente quer satisfazer o nosso coração. O que nós precisamos é começar a nossa caminhada de família espiritual e permanecer nessa caminhada, satisfeitos em Cristo e nos doando pelos nossos amigos. Porque o texto continua e ele diz assim: vocês serão meus amigos, versículo 14, se fizerem o que eu ordeno. Já não chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês.
Viver relacionamento discipulador é viver o reino de Deus, onde esse reino é feito de amigos. Amigos. Porque ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelo seu amigo. Quem são os seus amigos espirituais? Quem são os seus amigos da sua caminhada de fé? Com quem você pode contar? Com quem você pode se abrir? Com quem você pode confessar pecados? Porque obedecer ao Senhor e ser amigo de Cristo é ter amigos também que partilham da mesma caminhada. O texto está nos ensinando que para caminharmos nessa relação de amizade com o Senhor, ele volta lá no versículo 9, né? Sobre a obediência, sobre essa dinâmica de obedecer ao Senhor. E é interessante porque ele diz assim, não os chamo de servos, essa expressão de escravos. O reino de Deus não é um reino de escravos, queridos, é de amigos. E a família discipular também é um lugar de amizade, onde ninguém é dono de ninguém. Ninguém obriga ninguém a nada. Nós estamos caminhando juntos no entendimento e discernimento de obedecer ao Senhor. Quando nós falamos, por exemplo, sobre confessar pecado, agora eu vou ter que ficar expondo meu coração, vou ter que ficar falando um monte de coisa da minha vida para as pessoas. Sim, de determinada forma, sim. Você vai ter que abrir seu coração para alguém. Você vai ter que ter alguém maduro na fé com quem você pode compartilhar das suas lutas. Por quê? Porque pecado não se resolve, pecado se confessa. Então você precisa confessar isso para um amigo maduro que vai te ouvir, vai te exortar a partir da palavra de Deus. Porque nós precisamos obedecer ao Senhor. Nessa caminhada discipular, nós somos amigos. Nós caminhamos nessa dimensão de estarmos à mesa, de partilharmos de refeições juntos, de abrirmos o coração. E o texto continua. Na passagem final agora desse texto, ele diz, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. O fruto é a evidência de um relacionamento discipulador. O fruto é a evidência de sermos e fazermos parte de uma família espiritual. Está escrito aqui, vocês não me escolheram, Cristo nos escolheu. 1 João vai dizer isso. Nós não amamos porque o amor procede de nós, mas porque Ele nos amou primeiro. E a Bíblia vai dizer que Deus enviou o seu Filho, então, como propiciação pelos nossos pecados. Então Ele nos amou, Ele nos ama. E Ele vai dizer, então, para irem e darem fruto, e um fruto que permaneça. Um fruto, o que é um fruto que permaneça? O que é um fruto que permanece? Não é a casa nova, querido. Não é você mentorear alguém para ele ser promovido na carreira, por mais que seja uma coisa boa, né? Mas esse não é o fruto que permanece. O fruto que permanece é o fruto do Espírito Santo. É a alegria. É caminhar com alguém, para aquela pessoa que antes vivia cheia de amargura e ódio, agora ela tem amor. Caminhar com alguém para que ela tenha mais fé, mais domínio próprio, no fim, para que ela se pareça mais com Cristo. Esse é o fruto que permanece. Esse é o resultado de uma caminhada discipular. Esse é o resultado de sermos família. De pertencermos à mesma família espiritual. De termos espaço à mesa para todos. Para todos. Onde nós temos a possibilidade, então, de sermos Cristo, esse Cristo que habita em nós, transbordando sobre o outro. É por isso que caminhar em discipulado e caminhar numa vida discipular e família espiritual não é sobre preparar alguma coisa. O que nós estamos fazendo? Para onde nós estamos indo? Isso é secundário. O primário é quem nós estamos formando. E esse quem é Cristo. Quem nós estamos formando uns os outros. E ser e pertencer a uma família espiritual, então, é abrir o coração, começando a permanecer em Cristo, ser satisfeito em Cristo
estar nessa disposição de se doar pelos seus amigos e também de receber essa doação, de receber isso. Porque se eu chego num ambiente como uma comunidade como a nossa, como uma igreja como a nossa, e eu me fecho, eu não consigo pertencer a essa família. Às vezes eu, conversando com alguns jovens, pastor, eu não consegui me entrosar direito, a igreja é muito grande. Sabe, a primeira pergunta que eu geralmente faço é, você faz parte de um pequeno grupo? Porque o pequeno grupo é esse braço, é essa partícula da nossa família, grande família, que se reúne nas casas. Você faz parte de um pequeno grupo. Você está aberto a participar de um pequeno grupo e ser família, a criar relacionamentos saudáveis e espirituais em um pequeno grupo. Porque dificilmente você vai se integrar se não por um pequeno grupo. Você até pode começar a servir no ministério, conhecer pessoas e tudo mais, mas não com relacionamentos saudáveis. Eu lembro quando eu cheguei em 2013 para 2014, vim no culto dos jovens, e eu não conhecia ninguém. E eu saí, eu tinha um tio que era pastor aqui na igreja, conheci meu tio, né, o tio Wellington, e ele me apresentou para alguns jovens, e aqui eu fiquei, beleza e tal. Mas não conhecia ninguém dos jovens. Eu lembro que eles me chamaram para sair, e eu fui, e a experiência me marcou profundamente, porque a gente estava na casa de alguém assistindo um filme, todo mundo rindo, brincando, conversando. E em determinado momento eu pensei, cara, eu não conheço ninguém aqui. Sabe quando você meio que sai da cena assim, tipo, tá um clima legal, e conversando e tal. E eu bem à vontade, assim, fazendo piada e conversando com a galera e tal. Mas de repente eu, cara, peraí, não conheço ninguém aqui. Eu lembro que naquela hora eu tinha uma opção. Eu tinha a opção de dar um passo para trás e falar, vou me guardar um pouco aqui, né? Estou me expondo demais para essa galera. Ou eu podia continuar. E eu decidi continuar ali naquele relacionamento com aqueles jovens. E fui para um pequeno grupo. E comecei a participar, comecei a me envolver. Foi nesse pequeno grupo que eu conheci a minha esposa. Não coincidentemente. Fica a dica aí, solteiro. Vá para o pequeno grupo. Conheci a minha esposa nesse pequeno grupo. Comecei a liderar um pequeno grupo ali. Por quê? Porque ser família espiritual é estar nessa disposição. Primeiro, permanecer em Cristo, estar satisfeito em Cristo, isso é muito importante, porque senão você vai querer se satisfazer no outro, e não vai dar certo. Então, se satisfazer em Cristo, para então começar a viver essa dinâmica, nesse processo, nessa caminhada, de ser acolhido, de acolher os outros, de acolher os que chegam como parte da família, como pessoas que Cristo ama. E aí, para mim, e para nós, fica esse desafio. Será que nós estamos à mesa, disponíveis a um relacionamento discipulador? Será que nós estamos à mesa, disponíveis para uma caminhada de um amor sacrificial? Será que nós estamos à mesa para satisfazer o meu coração? Eu estou satisfeito em Cristo, agora eu posso repartir a mesa com os meus irmãos, com os meus amigos. Será que eu tenho permanecido em Cristo? Será que eu conheço? Será que eu conheço a vontade de Deus? Será que eu conheço os mandamentos do Senhor? E por isso eu tenho permanecido em Cristo e tenho amado a Cristo. E agora à mesa eu posso repartir com os meus amigos. E talvez muitas vezes nós não somos parte do corpo, não conseguimos nos integrar e permanecer nessa família, porque nós não temos conhecido a Cristo. Porque nós não temos permanecido em quem Cristo é. Então eu queria deixar para nós nessa noite esse desafio. Começando por permanecer em Cristo. Começando por conhecer as Escrituras. Caminhando para esse lugar então de discipulado, de se doar pelos seus amigos. Quem são as pessoas que você discipula? Quem são as pessoas que veem Cristo em você no seu dia a dia? No 1 a 1, na individualidade. Que você senta com ela para partilhar das Escrituras aquilo que Deus já mostrou ao seu coração. Quem são as pessoas do seu pequeno? Você está em pequeno grupo, você tem participado e tem sido família espiritual? Quais são os seus frutos que permanecem? Quais são os seus frutos que permanecem? Porque o nosso grande desafio, queridos, é que
Do contrário, a gente pode correr um sério risco. Ontem eu falava com os jovens sobre a passagem de Mateus capítulo 25, das virgens com as candeias. A gente pode correr um sério risco de chegar ao final da nossa vida e escutarmos o que 5 daquelas mulheres escutaram. Eu não as conheço. Se não permanecemos em Cristo, se não nos voltarmos ao Senhor, se não obedecermos e caminharmos neste lugar, de sermos uma família relacional, uma família discipular, espiritual, de darmos frutos nesses relacionamentos, corremos um sério risco de chegarmos ao fim da nossa vida e escutarmos o que Jesus disse àqueles homens. No seu nome nós expulsamos demônios, no seu nome nós curamos. E eles ouviram, mas eu não os conheço. Nós temos permanecido no Senhor, nós temos gerado os frutos que permanecem. Nós temos caminhado nessa dinâmica de nos satisfazermos em Deus, para então repartirmos com os nossos amigos e irmãos.